Olá para você, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Canastra. Em nosso quarto programa, nós falamos sobre as doenças raras, trazendo um panorama do conceito e da caracterização, além das pesquisas e dos relatos de pacientes. É a reportagem especial Vidas Raras. Portanto, se você não escutou o programa anterior, fica a dica aqui para dar uma atenção especial ao episódio de número 4. Hoje a gente continua falando sobre os pacientes raros, mas trazendo um panorama do momento da pandemia do novo coronavírus. Esta é a segunda e última parte do nosso especial sobre doenças raras. Vamos juntos? A canastra já está aberta. Estava tentando achar uma imagem que representasse o que um doente raro sente, né, na pandemia. E aí comecei a navegar no Google, olhar qualquer imagem, eu não tinha nada na cabeça. Uma hora chegou uma imagem que era uma mãe e um filho na janela, dentro de uma casa, de máscara, batendo na janela. Assim, é a sensação que eu tinha, porque eu existia, estava ali do lado de dentro da casa, batendo na janela, mas ninguém nem me ouve. A vida após um diagnóstico de doença rara passa por grandes transformações. Alguns hábitos precisam ser adaptados, enquanto outros são totalmente deixados de lado. A rotina deve ser transformada para privilegiar a manutenção dos cuidados com a saúde. Mas certamente nenhum paciente raro imaginava se deparar com uma pandemia pela frente. No Brasil, a Covid-19 desafiou redes públicas e privadas de saúde a remanejar os seus atendimentos e lutar para que nenhum paciente ficasse desamparado. A doença do novo coronavírus exigiu cautela desde o começo, por sua comprovada alta transmissibilidade e pelos seus efeitos ainda desconhecidos na saúde humana, obrigando postos de saúde, clínicas e hospitais a dividir os seus atendimentos entre duas situações: os casos suspeitos ou confirmados de Covid e os pacientes com outras doenças. Embora se tenha estipulado um chamado grupo de risco, os 9 meses de pandemia já demonstram que todas as faixas etárias, com ou sem comorbidades, estão igualmente expostas às complicações da doença. É preciso humildade para reconhecer que todos nós estamos suscetíveis aos piores quadros de saúde provocados pela Covid. Ao mesmo tempo em que cientistas de todo o planeta correm contra o tempo em busca de vacinas e novos medicamentos eficazes contra a Covid, o carro em movimento não pode parar. Foi necessário adotar uma série de novos protocolos para o atendimento em ambiente hospitalar. Para evitar a exposição de pacientes em tratamento ao novo vírus e também diminuir a circulação geral de pessoas, que comprovadamente favorece novas mutações do vírus, desde março de 2020, a comunidade dos raros foi uma das mais afetadas pelas recomendações sanitárias de distanciamento social. Sessões de terapia e tratamentos considerados menos urgentes foram suspensos. O mesmo aconteceu com as cirurgias, que, segundo a avaliação médica, também fossem consideradas menos urgentes. Diagnosticada com hepatite autoimune, a analista de TI Andréa Soares, que você conheceu no episódio anterior, relata ter sentido medo com a chegada da pandemia. Na medida do possível, ela conta ter buscado alternativas para não se afastar dos exames. Vou te confessar que eu fiquei bem impactada e preocupada, né? Porque se para qualquer doente já é um perigo, né? Uma questão de você ter uma outra doença, né, a mais para se preocupar. Para a gente, então, é uma situação de pânico. Eu me isolei totalmente, né? Eu estou num ambiente bem isolado, praticamente até de comunidade, de sociedade. Tenho bem poucos contatos, enfim. Realmente cuidei de mim e do meu entorno, né? Para que eu pudesse ter uma segurança no meu dia a dia. Mas eu decidi não abrir mão do tratamento. E eu não deixei de tomar medicação, eu não deixei de fazer meus exames.
fiz de formas diferentes, porque eu só vou para o HC no dia da consulta, porque aí eu evito estar me expondo, né, para a questão do vírus, porque eu sou uma paciente imunossuprimida, eu tenho muito mais oportunidade de pegar o vírus do que qualquer outra pessoa. As mudanças de protocolos foram acompanhadas de perto pelo otorrinolaringologista Cristiano Tonello, chefe técnico do Departamento Hospitalar do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo. O hospital, conhecido como Centrinho da USP, já atendeu mais de 100 mil pacientes e é considerado uma referência nacional no atendimento de casos de doenças raras no interior de São Paulo. Tonello explica as mudanças imediatas adotadas no local. A Universidade de São Paulo, ela teve um papel grande está tendo um papel, né, especialmente de consultoria para o governo do estado, para a Secretaria de Saúde, e nós tínhamos uma informação da universidade já no começo de março, daquilo que já vinha sendo observado em outros países, que eventualmente nós teríamos uma superlotação muito grande de UTIs, de hospitais. Então a primeira medida foi suspender a vinda desses pacientes que tinham cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias que poderiam ser remanejadas para um outro dia, não eram cirurgias de urgência. Porque naquela ocasião nós observamos previsão de receber na segunda-feira, isso era um sábado, na segunda-feira pacientes de 17 estados diferentes do Brasil. Então nós teríamos pacientes, crianças na sua maioria, viajando por aeroportos, por rodoviárias, vindo de destinos que muitas vezes já tinham um número mais elevado de casos, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, concentrando em Bauru. Os pacientes que foram atendidos foram aqueles que porventura tiveram alguma complicação pós-cirúrgica, tiveram algum quadro infeccioso. Nós somos referência em algumas síndromes que elas se apresentam já desde os primeiros dias de vida com comprometimento respiratório muito importante, comprometimento alimentar, é aquela criança que não tem a capacidade de se alimentar e tem dificuldade respiratória desde o nascimento. Então, imagina você, né, que você não pode postergar isso, né? Uma criança recém-nascida, ela não pode esperar uma pandemia passar, né? Então, esses casos que tinham um risco iminente para essas crianças, especialmente, foram atendidos no hospital. O médico comenta que, nesse período, o atendimento presencial deu prioridade aos casos de complicações cirúrgicas e quadros infecciosos. O teleatendimento, modalidade em que as consultas são realizadas por videoconferência, também foi uma ferramenta bastante utilizada para manter a interação com os pacientes. O que aconteceu foi algo muito interessante na pandemia, porque mesmo o médico, não era permitido ao médico o teleatendimento, né? A própria fonoaudiologia, algumas outras profissões, não era permitido a esses profissionais o teleatendimento. E com a iminência desse vírus, então foi permitido esse tipo de atendimento. Então o que nós fizemos foi tentar dar continuidade para aqueles pacientes que estavam em atendimento. Algumas vezes nós vimos alguns pacientes pós-operatório que deveriam ter vindo ao Bauru, mas que não puderam vir, mesmo até por condições de falta de voo, cancelamento de voos, de meio de transporte, né, por si só. Aqueles pais, aquelas famílias que estavam aguardando um atendimento, estavam muito ansiosos, porque muitos deles tinham um recém-nascido em casa, um pai e a mãe com recém-nascido, com uma condição que muitos profissionais nas suas cidades de origem não conhecem plenamente, né? Foi muito interessante a relação que se estabeleceu com esses pais, porque agora a gente está tendo a oportunidade de recebê-los presencialmente, e aquela sensação de um primeiro encontro já não existia mais, né? Esses pacientes, nós já os conhecíamos, né, virtualmente. Nós vimos isso como algo muito válido e que nós temos pensado muito em oferecer na permanência dessa autorização dos conselhos, que a gente possa oferecer isso para os pacientes, especialmente para aqueles que são de muito longe, né? E você sabe que nós continuamos falando sobre o assunto das doenças raras, que, relembro, vem sendo debatido desde o programa passado, o episódio número 4,
e neste aqui que você escuta agora, naturalmente, o programa 5 da Canastra. Mas agora é o momento da tradicional entrevista. Eu convido aqui a doutora Themis Maria Félix, que é médica geneticista e preside a Sociedade Brasileira de Genética e Genômica. Ela também é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Themis Félix, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço muito por nos atender e eu já gostaria de começar lhe perguntando, doutora, como funciona essa influência da genética no aparecimento de doenças raras no corpo humano? A doença rara é uma doença que tem uma prevalência baixa na população em geral, comparado com as doenças que são comuns, né? Então, a gente considera a doença rara, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, que são doenças que atingem 65 a cada 100 mil indivíduos, né? Isso é uma doença rara. E qual a importância qual é o link que tem doença rara com doença genética? É que 80% das doenças raras são de origem genética, tá? As outras que não são de origem genética são, na realidade, mais as doenças infecciosas, algumas doenças imunológicas, né? Mas a grande maioria, que são 80% delas, são de origem genética. E a gente ouve falar também, mais recentemente, sobre aconselhamento genético, né? Qual é a importância dessa parte do tratamento, né? Na realidade, assim, o atendimento em genética, né? A genética médica, ela é uma especialidade médica, tá? Que ela atende pacientes desde o intraútero, né? Então, desde o período pré-natal até bebês na infância, pacientes jovens, pacientes adultos, pacientes idosos, atende todo o espectro da vida do indivíduo, né? E o médico geneticista, ele é a pessoa que está capacitada para atender pacientes com doenças genéticas, né? Então, o diagnóstico de uma doença genética, né, ele passa por várias etapas, né? Ele passa pela anamnese, que é a mesma coisa que qualquer outro médico faria, né? Mas com foco, muitas vezes, em história pré-natal, em história familiar, principalmente, né? Porque os dados da família são importantes, né? E daí se faz uma hipótese diagnóstica, se pede exames de acordo com a necessidade ou não, né, para se chegar a um diagnóstico, né? A partir daí se faz a terapêutica apropriada e o aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético? É um processo de comunicação que vai informar aquela família qual é o diagnóstico e quais são os procedimentos que aquela família deve fazer em relação àquele indivíduo ou à própria pessoa, né? Então, isso em relação à terapêutica, isso em relação à origem do problema, isso também em relação a risco de recorrência, ou seja, se um casal vai consultar com uma criança que tem um problema genético e ela quer saber o risco de ter outros filhos com problema semelhante, né? Ou aquele indivíduo que está sendo consultado, qual é o risco de ele transmitir o problema para a sua prole, né? Para seus filhos, né? E quais são as medidas que são necessárias para fazer no período pré-concepcional ou até durante a gestação para se mapear ou se prevenir algum problema genético. Então, o aconselhamento genético é um processo de comunicação extremamente complexo, né? Ele não é só informar o risco, ele é um processo todo de entendimento de risco, de entendimento da patologia, de entendimento do tratamento e das medidas que são feitas para aquele indivíduo que está sendo tratado. Doutora, agora eu gostaria que a senhora comentasse um pouco uma avaliação sobre a estrutura que o SUS oferece no acompanhamento às doenças raras em relação a outros países, né? Nós temos esse caráter de atendimento universal, que é muito importante, né? Gostaria que a senhora
fizesse uma avaliação, uma leitura dessa estrutura no Brasil, né? Na realidade, acho que a gente tem um país que tem um sistema de saúde que é único, né? O sistema único de saúde, esse sistema universal, que todos têm acesso, e isso é único em relação a diversos países. Tem poucos países que têm essa universalidade ou que têm essa atenção integral que nem o SUS dá, né? A gente tem modelos na Inglaterra, tem modelos no Canadá que são semelhantes, né? Mas o SUS ele tem uma abrangência universal e isso é fundamental para a nossa população. A gente está vendo isso agora na época do Covid. Se não fosse o SUS, nossa população na realidade padeceria mais do que está padecendo, né? Então, assim, por muitos anos, as doenças raras foram atendidas em serviços especializados, principalmente serviços de genética, considerando que 80% das doenças raras são de origem genética, né? Então, por muitos anos, as doenças raras estão sendo atendidas em hospitais, principalmente universitários, né, que têm serviços de genética, né, e em grandes hospitais públicos que também têm serviço de genética, né. Entretanto, por muitos anos, os exames que eram cobertos pelo Sistema Único de Saúde, na realidade só tinha um exame, que era o exame de cariótipo, que é para ver as anomalias cromossômicas maiores, né. Então teve um grande movimento da Sociedade Brasileira de Genética Médica para que a genética fosse realmente introduzida no Sistema Único de Saúde, né? Isso combinou com uma portaria de genética clínica que foi em 2009, né? Mas é uma portaria que na realidade que inseria a genética médica no SUS, mas essa portaria na realidade não foi adiante, né? Posteriormente, já com a Sociedade Brasileira de Genética Médica, junto com outras associações da sociedade civil, principalmente associações de pacientes, né, batalharam muito junto ao Ministério da Saúde e foi finalmente feita a portaria de atenção integral à pessoa com doença rara no Sistema Único de Saúde, né? O que fez essa portaria? Essa portaria, na realidade, elencou dois eixos principais de doenças raras, as doenças raras de origem genética e não genética, né? Ela incorporou no Sistema Único de Saúde uma série de exames genéticos que antes não eram cobertos pelo Sistema Único de Saúde, né? E ela tem habilitado, desde 2014, que essa portaria de janeiro de 2014, tem habilitado serviços de referência em doenças raras no Brasil, tá? Então, até o momento, existem 17 serviços de referência habilitados no Brasil, né? Esses serviços são em grandes hospitais, nas capitais, tem alguns que são fora da capital, que é o serviço, por exemplo, do ABC, né? E tem o serviço de Anápolis, da PAI de Anápolis, que são fora das capitais, mas eu acredito que todos os outros são nas capitais, né? A gente sabe que 17 serviços é pouco ainda para a totalidade de exame da população brasileira, né? Por exemplo, não tem nenhum serviço habilitado na região norte, tem vários estados que não tem nenhum serviço habilitado ainda, né? E mesmo com a habilitação de vários serviços que em dezembro do ano passado, alguns serviços ainda não começaram a produção de atendimento ou não conseguiram ainda mandar dados para o Ministério da Saúde para a gente saber como é que estão esses atendimentos, né? Desde esse período, então, que os serviços foram habilitados, foram feitos mais de 14 mil procedimentos de atendimento nesses pacientes com doenças raras no Sistema Único de Saúde. A gente sabe que isso é pouco, considerando a população brasileira, né? E considerando se a gente sabe pela prevalência de doença rara, que até 10% da população sofre algum tipo de doença rara, né? Na realidade, esses serviços são insuficientes para atender a população. Mas eu acho que é um caminho que está sendo trilhado e é um caminho que está melhorando a cada dia, né? A gente sabe que é difícil o diagnóstico de doença rara,
Muitas vezes o paciente passa por inúmeros profissionais de saúde até chegar no médico que consegue fazer o diagnóstico. E já tem estudos mostrando que o indivíduo passa por 6, 7, até 10 profissionais de saúde diferentes antes de chegar no diagnóstico de doença rara, né? E a gente tem que encurtar esse caminho. Então, tem que ter mais acesso ao indivíduo com doença rara para os serviços de referência, né? Habilitar serviços de referência em todas as regiões do Brasil, né? Também tem que talvez incorporar esses exames que foram incorporados nos serviços de referência, talvez para outros serviços que não sejam de referência, para também poder fazer os exames, cobrar pelos exames. Então eu acho que isso tudo é um caminho grande que a gente tem que batalhar junto. Na sua avaliação, o destaque para melhorar esse atendimento, ele passa mesmo pelo ambiente hospitalar, pelo ambiente clínico, né? A gente vê essa portaria 199 abranger até o acompanhamento domiciliar, né? É bem ampla. Na realidade, o atendimento tem que ser integral, né? Porque nem todo paciente com doença rara, eu acho que o serviço hospitalar, o serviço de alta complexidade, ele é excelente para fazer o diagnóstico, né? E ele é excelente para acompanhar um determinado grupo de pacientes. Mas tem muitos pacientes com doenças raras que requer acompanhamento de média e baixa complexidade. E esta baixa complexidade tem que ser feito no posto de saúde, né? Então tem que ser habilitado também o médico do posto de saúde, o pediatra que está na linha de frente, para tanto diagnosticar como acompanhar esses indivíduos com doença rara também. Porque os serviços de referência não têm condições de acompanhar todos os pacientes com doenças raras que tem no Brasil. Então, no momento que faz o diagnóstico, que identificado uma média, uma baixa complexidade, ele tem que ser referendado para o sistema básico de saúde. Como funciona o SUS, né? Bacana. Doutora, comentando agora um pouco mais sobre o seu trabalho aí em Porto Alegre, né? Como funciona esse atendimento no Hospital das Clínicas? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre ele foi credenciado, habilitado como serviço de referência de doenças raras, acho que em 2016, né? Desde quando ele foi habilitado, eu acho que foi em dezembro de 2015, eu acho, nós já começamos a produção de atendimento, né? Na realidade foi em 2016 que ele começou, né? Que foi em dezembro de 2016 e 2017 a gente já começou a produção. E é o serviço que mais tem produzido, assim, na realidade, que tem mostrado números de atendimento de pessoas com doenças raras, né, comparado com outros serviços já habilitados também. Eu acho que isso não é porque a gente atende mais, é porque a gente tem uma estrutura mais organizada para mostrar estes dados, para cadastrar os dados, tá? Então, nós somos um serviço que tem laboratórios de excelência, né? Nós somos um serviço que tem um maior laboratório de erros inatos do metabolismo na América Latina. Então, a gente tem condições de fazer praticamente quase todos os exames metabólicos, né? Agora, a gente está aquém de alguns aspectos moleculares que a gente precisa melhorar. Então, a gente não faz ainda muito exame molecular, a gente não consegue fazer de soma, a gente tem uma dificuldade de fazer alguns exames mais especializados, mas a gente tenta incorporar esses exames no dia a dia, né? Então, nossos atendimentos são feitos via Sistema Único de Saúde, exclusivamente, né? As primeiras consultas são marcadas via posto de saúde, então, tanto o posto de saúde de Porto Alegre, quanto da região metropolitana, quanto das cidades do interior, elas marcam direto no sistema de marcação de consulta ambulatorial, que é centralizado pelo município, né, e pelo estado. Então, a gente não tem nenhum gerenciamento sobre essas consultas, elas vêm direto para o nosso hospital, e a gente tem oferecido consultas, antes da pandemia, nós oferecíamos 12 consultas novas por semana, né, para o Sistema Único de Saúde, assim, novas, estou dizendo que nunca consultaram no hospital. E agora, na pandemia, nós estamos atendendo 50% dessa demanda por causa da questão de restrição do atendimento.
Uma curiosidade em relação à pandemia que você comentou, né? Houve mudança de protocolo para receber esses pacientes, para garantir que os tratamentos não fossem interrompidos, né? Houve alguma modificação? Nós modificamos várias coisas, né? Acho que, em primeiro lugar, os atendimentos presenciais foram cancelados inicialmente, né? Então, nós temos feito consultas por teleatendimento dos pacientes. Os pacientes que a gente identifica que há necessidade de vir ao hospital são casos crônicos, casos que estão descompensados do ponto de vista metabólico, eles vêm para atendimento e são atendidos, fazem exames, né? Os casos que fazem tratamento, por exemplo, os pacientes que têm terapia de reposição enzimática, a gente adaptou essa terapia de reposição enzimática para eles aqui, ou transferiu para o domicílio, né, para evitar, na realidade, o deslocamento do paciente de um local ao outro, né? Alguns pacientes que fazem terapia, por exemplo, a osteogênese imperfeita foi cancelado, porque o paciente tem que ficar internado e a gente está com uma ala pediátrica só de Covid, então para não expor o paciente foi cancelado. Então é toda uma logística que nós estamos fazendo para tentar atender o paciente, mas também não expor os pacientes à pandemia, à SARS-CoV-2, tá? Então, nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Genética Médica também lançou notas técnicas, né, do que deveria ser feito em relação a pacientes com doenças raras, pacientes com doenças metabólicas, com pacientes que com doenças de predisposição ao câncer, imunodeficiência, né? Então, são todas notas técnicas que são importantes para nesse enfrentamento da pandemia neste momento. Entendi. Doutora, especificamente no caso das doenças raras que vocês também têm contato aí, o que é mais desafiador ainda para lidar com esses casos? É a parte de diagnóstico? É o tratamento? Às vezes você não tem medicação específica, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Eu acho que são várias etapas que têm desafios, né? O diagnóstico, muitas vezes, é um diagnóstico difícil, porque depende muitas vezes de tecnologia que a gente não tem, né? Mas muitas doenças raras são diagnósticos simples também. Às vezes tu olha, o paciente já consegue fazer o diagnóstico, né? E depende muito da expertise do médico que está vendo aquele indivíduo, né? Então, o diagnóstico é um desafio, né? E a grande maioria dos pacientes com doenças raras não tem um tratamento específico, né? Mas não significa que não devem ser tratados, porque existem tratamentos de reabilitação que são muito importantes para esses pacientes, né? Então, o tratamento específico é uma pequena parcela da população com doença rara que tem um tratamento específico, né? Então, o que a gente... mesmo que não tenha um tratamento específico, que é a grande maioria, a gente tem que encaminhar esse paciente para reabilitação, tem que encaminhar esse paciente para correções cirúrgicas, tem que fazer, então, fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, às vezes atendimento psicológico, inclusão na escola, que é uma coisa que é muito importante, né? Porque esse paciente, muitos têm deficiência intelectual e o paciente precisa ser incluído numa escola regular, né? E que tenha condições de aprendizado adequado, né? Que a escola entenda das demandas dessa criança, que ela possa ser inserida adequadamente nesse ambiente. Então, são várias coisas que a gente tem que trabalhar que são realmente desafiadoras nessas áreas. Excelente. Quero agradecer mais uma vez, doutora, pela sua presença, pela sua disponibilidade em nos atender, renovando o convite para que esteja junto conosco numa próxima oportunidade. Eu conversei com a doutora Temis Maria Félix, médica geneticista e presidente da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica. A doutora Temis também é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E você que me ouve, continua junto comigo aqui na Canastra.
E novamente eu reforço um recado bastante importante. No site do Ministério da Saúde, você encontra todas as informações sobre a rede de atendimento e os serviços oferecidos dentro da Política Nacional de Assistência às Doenças Raras. Para tirar todas as suas dúvidas e também conhecer curiosidades e ter acesso a mais informações, é só acessar o endereço na internet www.saude.gov.br, repetindo, www.saude.gov.br. Termina aqui mais um episódio do podcast Canastra. O roteiro, a produção, a locução e os trabalhos técnicos foram feitos por mim, Kevin Camada. Este episódio reuniu informações dos portais do Ministério da Saúde e do Instituto Vidas Raras. Os conteúdos deste programa e os bastidores de outros episódios você encontra nos nossos perfis nas principais redes sociais. É só procurar pelo @tanacanastra, @tanacanastra, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E se você preferir, também pode dar o seu recado, escreva pra gente uma crítica, sugestões, elogios. Fique à vontade pelo e-mail tanacanastra@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio da Canastra. Até lá!